Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Muito bem, gente, hoje vamos iniciar mais um dia na presença de Deus, é um dia que Deus fez para que a gente seja abençoado nele. E nós estamos falando numa série de coisas que Deus nos dá. Eu tenho profetizado aqui quase que diariamente, né? Que o ano ainda não terminou. O ano não terminou, ainda tem coisas novas, códigos novos, revelações novas, chaves novas que Deus vai te dar, que vão te ajudar a destravar ainda esse ano, a desbloquear coisas na sua vida emocional, espiritual, financeira. Então, não se dê por vencido. Nós estamos falando uma série de coisas que Deus nos dá. A gente sempre tem que entender o seguinte: tem coisas que nós vamos fazer e nós precisamos fazer, porque isso glorifica a Deus quando a gente faz debaixo de uma atuação do Espírito Santo, de uma ordem de Deus, de uma instrução de Deus, e tem coisas que Deus vai fazer. Tem coisas que os homens nos dão e tem coisas que Deus nos dá. A gente precisa discernir da onde a gente está recebendo. E eu quero falar uma coisa muito extraordinária que Deus te dá. Gálatas 3:5 diz assim, ó: aquele que dá o seu espírito, está falando de Deus, né? O seu espírito, e opera entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Uma pergunta que Paulo está dizendo aqui é a respeito do que Deus nos dá. Mas a coisa mais central, mais importante nesse texto, nesse versículo, é: Deus te dá do Espírito dele. Imagine, a coisa mais extraordinária que Deus tinha fisicamente era seu filho, Jesus. E ele deu Jesus pela gente. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos deu o seu melhor, o seu Filho. E também Deus vai dar o melhor dele, do que é dele, que é o seu Espírito. Por isso, quando você tem uma experiência em que você nasce de novo, Deus coloca dentro de você o Espírito dele. É uma coisa impensável. A Bíblia mesmo diz que nós nunca vamos compreender a sabedoria de Deus. A nossa mente não tem condições de entender a ciência de Deus ou a sabedoria de Deus. Como Deus cria um projeto em que Deus, na grandeza que ele tem, ele consegue caber dentro de nós. E nós, na pequenez que temos, caber dentro de Deus. São espaços que são preenchidos exatamente quando Deus nos dá do seu Espírito. Paulo vai falar depois, na carta aos Romanos, no capítulo 8, sobre essa testificação que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que te dá certeza que você é filho de Deus, que você é perdoado, que o seu passado ele foi justificado, né? Eliminado da sua vida, quando você teve uma experiência com Deus, porque Deus testifica dentro do teu espírito. Porque Deus te deu do espírito dele. Então essa é a fonte que nós bebemos. Nós temos do Espírito de Deus. Ninguém pode nos dar um Espírito Santo a não ser o próprio Deus. Nenhuma pessoa pode dar uma santidade para outra, ou produzir santidade para outra. Agora, Deus pode, porque o único Espírito na Bíblia que é chamado de santo é o Espírito Santo de Deus. E é desse Espírito que Deus te dá. É desse Espírito que Deus coloca dentro do seu Espírito. Então, isso é uma coisa maravilhosa, você saber hoje que você acordou e Deus te deu do Espírito dele para você viver. Espiritualmente, você é uma pessoa que tem uma conexão, uma ligação, né, com Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Simplesmente porque você nasceu de novo. Então é uma promessa da palavra de Deus que Deus te deu do seu Espírito. Amém?
Então hoje, em nome do Senhor Jesus, nenhuma dúvida paire sobre o seu coração, sobre a sua vida, e que independente das circunstâncias, dos desafios que você tenha que enfrentar e das circunstâncias que você está enfrentando, é que você possa compreender que você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você está conectada, tem uma conexão com o Espírito de Deus e o seu Espírito. E eu quero profetizar que essa conexão hoje trará a bênção de Deus sobre a sua vida. Trará a força de Deus, trará das emoções de Deus, do caráter de Deus, da santidade de Deus. Essa conexão te ligará com os projetos de Deus, com as instruções de Deus, no nome bendito de Jesus. Amém? Se você recebe, diga assim: eu creio que estou ligado com o Espírito de Deus e com as bênçãos do Senhor. Amém? Muito bem, gente. Vamos orar o Pai Nosso. Nós já estamos aqui no nosso momento de oração. Compartilhe essa live aí, compartilhe ao menos com 5 pessoas, abençoe a vida de 5 pessoas aí, tá? É muito importante você fazer isso. Quem talvez você ache que tenha dúvida sobre a sua salvação, está passando por um momento difícil, compartilhe essa palavra. Diz, uma palavra dessa pode mudar tudo na vida de uma pessoa. Amém? E nós vamos orar o Pai Nosso. Nossa oração todos os dias aqui, né? 5h30 da manhã. Vou começar o dia orando para essa semana ser abençoada, ser uma semana de destravamento, de bênçãos financeiras. Então, ajunte o seu coração comigo agora aqui e nós vamos orar, tá bom? Não esquece, curte a live aí, é importante você dar um joinha, curtir a live aí, tá bom? Então vamos lá. Ajunte o seu coração comigo em fé e ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém, amém. Quando eu estava orando aqui, Deus me mostrou uma pessoa que estava com muita dor nos dedos do pé. Estava com muita dor nessa região. Deus está curando o seu pé agora, em nome do Senhor Jesus. Há um milagre de Deus sobre a sua vida. Você que tem dor no corpo agora, seja curado em nome do Senhor Jesus. Você que tem doença sobre o seu corpo, em nome de Jesus, você seja sarado agora. Toda infecção, toda doença seja parada agora, curada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Lembra sempre, o ano não acabou. O ano não acabou. Deus está trazendo coisas novas para o seu coração, tá bom? Gente, eu vejo você às 18h30. Vem lá, assistir a live com a gente, vai ter um bom ensino da palavra de Deus. E eu quero trazer uma palavra de ensinamento para a sua vida. Às 18h30, eu espero você, tá bom? Um grande beijo no coração, que você tenha um dia super, muito abençoado, em nome de Jesus.